O vento gemia através do velho galpão, sacudindo as correntes enferrujadas, enquanto o trovão rolava pelo céu do Ceará. Lídia Vasconcelos pressionava as costas contra as barras de metal frias da jaula, as mãos tremendo sobre a barriga inchada. 7 meses grávida, descalça e machucada, ela sussurrava para a pequena vida dentro dela. Aguenta firme, bebê. A mamãe está aqui. A lâmpada fraca acima dela tremeluziu. Do canto mais distante veio um rosnado, baixo, profundo e faminto. Um cão sarnento, com espuma escorrendo da boca, puxava contra a coleira, os olhos injetados de sangue fixos nela. Marcos chamou de lição. Horas antes, seu marido, Marcos Vasconcelos, havia voltado para casa, fedendo a álcool e fúria. A gravata pendia frouxa, os olhos selvagens. "Você acha que eu não vejo, Lídia?" ele gritou. "Você tem sorrido para aquele viúvo rico da fazenda vizinha, não é?" Ela tentou explicar. Estevão Almeida era apenas um cliente, um homem gentil que tinha encomendado cortinas para a casa de hóspedes. Mas Marcos não a ouviu. Antes que ela pudesse alcançar a porta, ele a agarrou pelo pulso, a arrastou para fora e a empurrou para dentro do velho galpão. O cachorro latiu furiosamente. "Vamos ver se seu amante vem para te salvar." Marcos zombou, trancando a jaula. "Talvez ele goste mais de você com cicatrizes." E então ele foi embora, o som de sua caminhonete desaparecendo na chuva. Agora Lídia tremia no escuro, o cheiro de ferrugem e sangue espesso no ar. O cachorro estalou os dentes a poucos centímetros de seus pés descalços. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela rezava para que a aurora chegasse. Do lado de fora dos campos, um relâmpago brilhou, iluminando a silhueta de um homem a cavalo. Estevão Almeida havia visto a luz do galpão quebrada piscar da divisa de sua propriedade. Ele franziu a testa, sentindo que algo estava errado. Desde a morte de sua esposa, há 3 anos, ele raramente saía à noite. Mas naquela noite, algo parecia urgente. Ele cavalgou mais perto, os cascos do cavalo chapinhando nas poças. À medida que se aproximava da cerca, pensou ter ouvido um choro fraco, a voz de uma mulher, abafada, desesperada. Ele desmontou, o coração batendo forte, e se moveu em direção ao som. Dentro do galpão, a força de Lídia estava se esvaindo. Seus lábios tremiam, sua respiração estava ofegante. "Por favor, alguém!" ela sussurrou. O cachorro avançou novamente, forçando a corrente. Ela fechou os olhos, esperando o fim, quando de repente faróis varreram as paredes. A porta do galpão rangeu. Uma figura alta entrou na luz, a chuva escorrendo de seu casaco. Os olhos de Estevão se arregalaram ao ver a jaula e a mulher aterrorizada lá dentro. "Meu Deus!" ele ofegou. "Lídia!" Ela mal conseguia falar. "Por favor, me ajude!" Estevão se ajoelhou, tateando o cadeado, as mãos tremendo. O cachorro rosnou, latindo descontroladamente. Ele olhou para a criatura, depois para a mulher que mal conhecia, mas de alguma forma se sentiu compelido a proteger. Ele percebeu a verdade. Aquilo não foi um acidente. Alguém queria que ela morresse ali. Do lado de fora, outro par de faróis entrou na propriedade. Pneus cantaram. Uma sombra familiar saiu da caminhonete, segurando algo metálico que brilhou no relâmpago. E quando o trovão rugiu novamente, Estevão se virou, cara a cara com Marcos Vasconcelos. A chuva caía mais forte, tamborilando no telhado de zinco como tiros. Estevão ficou congelado por um segundo, enquanto Marcos entrava na porta do galpão, sua jaqueta ensopada agarrada aos ombros largos. Os olhos do homem brilhavam com loucura. "Ora, vejam só quem resolveu bancar o herói." Marcos sibilou, agitando o pé de cabra na mão. "Não te avisei para ficar longe da minha propriedade?" Estevão se endireitou, protegendo Lídia com o corpo.
Ela está ferida, Marcos. Ela precisa de um hospital. Sua voz calma apenas pareceu provocar Marcos ainda mais. Um hospital? Marcos riu amargamente. Você acha que ela merece isso depois do que fez? Depois de se esgueirar pelas minhas costas com você? Lídia balançou a cabeça fracamente. Não é verdade. Por favor, Marcos. Suas palavras apenas alimentaram a raiva dele. Ele balançou o pé de cabra, errando Estevão por centímetros, enquanto o metal se chocava contra a jaula, faíscas voando. O cachorro latiu furiosamente, avançando em direção às grades. Estevão deu um passo à frente, os punhos cerrados. Chega, ele disse, seu tom baixo, mas imponente. Você vai matá-la. Marcos sorriu, seu rosto distorcido pelo ódio. Essa é a ideia. Por um momento tenso, apenas a chuva e o trovão preencheram o espaço. Então Estevão avançou, agarrando o pé de cabra. Os dois homens lutaram, escorregando no chão molhado, o metal tilintando entre eles. O cachorro enlouqueceu, puxando sua corrente livre da parede. Lídia gritou: Estevão, cuidado! O animal avançou, estalando os dentes para qualquer coisa que se movesse. Estevão empurrou Marcos para o lado bem a tempo. O pé de cabra voou de suas mãos e caiu no canto. Estevão agarrou uma lona próxima e a balançou em direção ao cachorro, tentando mantê-lo afastado. A criatura rosnou, dentes rasgando o tecido. Marcos rastejou em direção ao pé de cabra caído. Seu rosto se contorceu de raiva. Você acha que pode pegar minha mulher? Minha vida? Ele gritou. Estevão não respondeu. Seu único pensamento era alcançar Lídia. Ele chutou um balde em direção ao cachorro, ganhando um segundo para correr até a jaula. Suas mãos tremiam enquanto ele agarrava o cadeado novamente. O sangue de seus nós dos dedos se misturando com a água da chuva. Vamos lá, ele murmurou. Atrás dele, Marcos se levantou, o pé de cabra erguido. Por uma fração de segundo, Estevão viu a sombra se movendo. Ele se virou no momento em que o metal desceu. A dor explodiu em seu ombro. Ele caiu de joelhos, ofegando. Lídia gritou novamente, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Para, Marcos! Por favor, para! Marcos não parou. Você tirou tudo de mim! Ele gritou, erguendo o pé de cabra novamente. Antes que ele pudesse atacar, um tiro estalou no meio da tempestade. O som ecoou como o próprio trovão. Marcos congelou. Estevão olhou em direção à porta. Dona Helena estava lá, tremendo, segurando um velho rifle de caça. Solta isso, Marcos, ela disse, sua voz trêmula, mas firme. Eu já chamei a polícia. Os olhos de Marcos se moveram entre eles, a raiva se esvaindo em medo. O cachorro rosnou ao seu lado, ainda indomável, como se sentisse a queda de seu mestre. Estevão se forçou a levantar, sangue escorrendo do seu ombro. Ele olhou para Lídia, ainda presa atrás das grades, seu rosto pálido, mas viva. Então, por trás deles, veio um rosnado baixo, o som do cachorro se libertando completamente. O cão avançou, estalando a corrente completamente solta. Seus olhos amarelos brilharam no relâmpago, espuma escorrendo de suas mandíbulas. Marcos recuou, largando o pé de cabra em pânico. Dona Helena gritou, disparando outro tiro, mas a bala ricocheteou em uma viga. O animal se virou em direção ao som, depois em direção a Lídia. Estevão não pensou. Ele correu entre a jaula e o cachorro, erguendo a lona rasgada como um escudo. A besta o atingiu com força total, dentes rasgando sua manga. A dor disparou por seu braço enquanto ele lutava para contê-lo, sangue espirrando na lama. Estevão! Lídia gritou. Por favor, saia daí! Mas ele não sairia. Fique abaixada! Ele gritou, a voz tensa. Ele empurrou o cachorro para o lado, pegando uma pá próxima e balançando-a com força.
O golpe atingiu as costelas do animal. Ele guinchou, mas voltou, mais furioso. Dona Helena recarregou com as mãos tremendo. "Saia, Estevão!" ela gritou. Ele se abaixou enquanto ela atirava novamente. Desta vez o tiro encontrou seu alvo. O cachorro desabou com um gemido, o eco do trovão mascarando o som final. Por um momento, silêncio. A chuva tamborilava no telhado de metal. O vapor subiu do chão do galpão. O corpo de Lídia tremia dentro da jaula. "Estevão! Seu braço!" Ele pressionou a mão sobre a ferida, sangue escorrendo entre seus dedos. "Está tudo bem. Precisamos tirar você daí." Ele pegou as chaves do bolso de Marcos. Marcos ainda estava de joelhos, olhando fixamente para o corpo do cachorro, o choque substituindo a fúria. Estevão destrancou a jaula. A porta rangeu e se abriu. Lídia tentou se levantar, mas suas pernas cederam. Ele a pegou antes que ela caísse. Sua pele estava fria, sua respiração ofegante. "Meu bebê", ela sussurrou. "Algo está errado." O coração de Estevão bateu forte. "O que você quer dizer?" Um grito agudo escapou de seus lábios. Ela agarrou sua barriga. "Ele está vindo. Agora." Dona Helena ofegou. "Meu Deus, ela está em trabalho de parto." Estevão rasgou o casaco e o colocou no chão. "Não podemos movê-la nesta tempestade. Me ajude, Dona Helena. Vamos fazer o parto aqui mesmo." A mulher idosa assentiu, já desenrolando o lenço para usar como um pano. Marcos finalmente olhou para cima, seu rosto pálido como a morte. Não, isso não é real." Estevão o encarou. "Você fez isso. O mínimo que pode fazer agora é ficar fora do caminho." Os gritos de Lídia ficaram mais altos, ecoando pelo galpão. O trovão rolava lá fora, mas lá dentro havia apenas dor, medo e determinação. Estevão segurou a mão dela com força. "Respire, Lídia. Eu estou com você. Apenas respire." Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela forçava, ofegando por ar. A velha trabalhou rapidamente, sussurrando orações. O tempo se tornou um borrão. Segundos pareciam horas. Então, finalmente, um som cortou a tempestade. O choro de um bebê. Pequeno, frágil, milagroso. Lídia desabou, soluçando de alívio. Estevão enrolou o bebê em seu casaco, as mãos tremendo enquanto ele colocava a criança em seus braços. "É um menino", ele disse suavemente. Ela olhou para o rosto do bebê, depois para ele. "Obrigada. Você nos salvou." Mas antes que Estevão pudesse responder, um barulho repentino veio de fora. Pneus cantando. Mais faróis cortando a chuva. A amante de Marcos, Cleo, havia chegado. E ela não estava sozinha. O canto de pneus rasgou a noite, seguido pelo estrondo de uma porta de carro. Lídia se encolheu, segurando seu recém-nascido mais perto do peito. O bebê chorou baixinho. Estevão se levantou, respirando com dificuldade, ainda sangrando do braço. A chuva escorria do teto para o chão enlameado. Da porta, a voz de uma mulher cortou a tempestade. Suave, fria, venenosa. "Marcos, o que diabos aconteceu aqui?" Cleo Ribeiro entrou, seus saltos afundando na lama. Mesmo encharcada, ela parecia ter saído de uma capa de revista. Cabelos loiros, batom vermelho, um casaco de seda muito fino para um galpão. Atrás dela estavam 2 homens de jaquetas de couro, ambos carregando lanternas e más intenções. O rosto de Marcos se contorceu de confusão. "Cleo, você não deveria estar aqui." Ela riu levemente, passando por cima do cachorro morto sem sequer olhar. "Ah, querido, eu tive que ver com meus próprios olhos. Você disse que cuidaria da sua mulher em silêncio. Em vez disso, a polícia está vindo e sua pequena fazenda parece uma cena de assassinato." Seus olhos pousaram em Lídia e no bebê, e ela ainda está viva. Que decepção!
Estevão se moveu para a frente de Lídia, sua mandíbula se apertando. Quem é você? Cleo sorriu. Alguém que está limpando a bagunça que sua donzela em apuros causou. Este homem me deve dinheiro, querido. Muito. Ela se virou para Marcos. Você me prometeu o seguro de vida dela, lembra? Os olhos de Lídia se arregalaram. Seguro? Marcos, é por isso que você fez isso? Os lábios de Marcos tremeram, a vergonha piscando em seu rosto. Cleo, pare de falar. Ah, não pareça tão chocada, querida. Cleo disse, inclinando a cabeça zombeteiramente. Seu marido aqui ia nos deixar ricos, mas então você se recusou a morrer no horário. Dona Helena ofegou. Sua garota perversa! Estevão deu um passo à frente. Vocês estão indo embora agora, ele disse friamente. A polícia já está a caminho. O sorriso de Cleo desapareceu. Você acha que tenho medo de algum policial de cidadezinha? Ela estalou os dedos. Os dois homens se moveram para mais perto, um deles puxando uma faca. Lídia agarrou seu bebê, recuando para a parede. Por favor, não! Estevão pegou a pá, ainda pegajosa com sangue. Sua voz era firme. Vocês terão que passar por mim primeiro. A tensão estalou como um relâmpago. Um dos homens avançou, balançando a faca. Estevão se abaixou, bloqueando o ataque com o cabo da pá. Eles lutaram, batendo na cerca. O bebê começou a chorar, o som agudo e frágil. Marcos, tremendo, assistiu ao caos se desenrolar. Cleo, pare com isso. Nós ainda podemos consertar. Consertar? Ela estalou. Você está acabado, Marcos. Quando eles encontrarem essa bagunça, você vai para a cadeia. Eu vou garantir isso. Ela se virou para a porta. Mas, dona... Helena mirou o rifle novamente. Ninguém se mexe, ela avisou. Cleo congelou. Seus guarda-costas hesitaram, então correram para a chuva, abandonando-a. Pela primeira vez, o medo brilhou nos olhos de Cleo. Estevão se manteve firme, o sangue escorrendo pelo seu braço. Lá fora, o lamento das sirenes ficou mais alto, luzes azuis piscando, cortando a escuridão. Cleo se virou para correr, mas o carro da polícia parou bruscamente no portão. Oficiais pularam para fora, armas em punho, gritando ordens. Marcos afundou de joelhos na lama, as mãos no rosto. E enquanto eles arrastavam Cleo para o camburão, suas últimas palavras sibilavam como veneno. Isso não acabou, Lídia. Ele virá atrás de você. O sol nasceu fracamente sobre o horizonte cearense, pintando os campos encharcados em um dourado pálido e incerto. A tempestade havia passado, mas o ar ainda cheirava a chuva, sangue e medo. Carros de polícia espalhavam-se pelo terreno da propriedade de Lídia, suas luzes se apagando enquanto os últimos oficiais terminavam seus relatórios. Lídia sentou-se na parte de trás de uma ambulância, envolta em um cobertor. Seu bebê dormia contra o peito, pequenas respirações subindo e descendo sob o tecido macio. Estevão estava por perto, seu braço enfaixado, a exaustão estampada em seu rosto. O delegado Costa fechou seu caderno com um suspiro. Você teve sorte, senhora Vasconcelos. Mais uma hora, e poderia ter sido tarde demais. Ele olhou em direção ao galpão, onde Marcos estava sendo algemado. Seu marido está enfrentando uma longa lista de acusações. Agressão, tentativa de homicídio, confinamento ilegal. Lídia assentiu fracamente, seus olhos distantes. Ele nunca foi assim, não antes. O tom do delegado se suavizou. As pessoas mudam quando deixam a raiva dominá-las. Ele inclinou o chapéu para Estevão. Você salvou a vida dela, filho. Estevão balançou a cabeça. Eu apenas fiz o que qualquer um deveria ter feito. Costa lhe deu um olhar que dizia que ele sabia melhor, então se afastou para supervisionar o transporte. Marcos gritou algo ininteligível do carro da polícia, mas a porta se fechou, cortando sua voz. Enquanto os veículos partiam, o silêncio se instalou sobre a propriedade.
A porta do galpão rangeu no vento, a cena lá dentro já se transformando em uma memória. Correntes quebradas, uma lona ensanguentada e um único conjunto de pegadas levando à liberdade. Dona Helena se aproximou com uma garrafa térmica de café. Vocês dois precisam descansar, ela disse gentilmente. Eu posso levá-los para minha casa até que vocês resolvam o que vem a seguir. Lídia hesitou. Eu não quero mais ficar perto daqui. Estevão olhou para ela, vendo o medo por trás de seus olhos cansados. Então você virá comigo, ele disse simplesmente. Minha fazenda tem bastante espaço e você estará segura lá até que as coisas se acalmem. Dona Helena sorriu de forma compreensiva. É um bom homem, querida. Não discuta com a bondade. Lídia olhou para o seu bebê, cuja pequena mão tinha se enrolado em seu dedo. Eu nem sei o que dizer. Diga sim, Estevão respondeu suavemente. Ela assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Sim. Eles partiram do galpão destruído mais tarde naquela manhã. Os campos se estendiam infinitamente, lavados pela tempestade. Lídia encostou a cabeça na janela, o bebê dormindo em seus braços. Estevão manteve os olhos na estrada, silencioso, mas ciente de cada respiração que ela dava. Em sua fazenda, a luz do sol entrava pelas janelas largas. O ar cheirava a cedro e pão fresco da cozinha. Parecia outro mundo, calmo, seguro, intocado pela violência. Estevão a ajudou a entrar, colocando-a no sofá. Você vai descansar aqui, ele disse. Vou ligar para um médico para examinar vocês dois. Lídia assentiu, sobrecarregada pela gentileza de sua voz. Ela olhou para as fotografias nas paredes, um Estevão mais jovem, com uma mulher sorrindo ao lado dele. Sua esposa? Ela perguntou baixinho. Ele hesitou. Era. Eu a perdi há alguns anos. Algo brilhou entre eles, uma compreensão silenciosa da dor e da sobrevivência. Mas enquanto a paz se instalava na sala, nenhum deles notou o carro preto estacionado bem longe na estrada e a figura observando de dentro. Os dias seguintes se passaram em uma calma frágil. A fazenda de Estevão era um mundo à parte do caos que Lídia havia escapado, uma paisagem ampla onde a brisa da manhã cheirava a feno e terra aquecida pelo sol. O chilrear suave dos pássaros substituiu os ecos dos gritos, e pela primeira vez em meses, Lídia podia respirar sem medo. Ela passava as manhãs sentada à grande janela da cozinha, o bebê, a quem ela chamou de Daniel, dormindo em um berço ao lado dela. Estevão trazia o café da manhã todos os dias. Nunca ficava muito tempo. Nunca invadia. Você precisa descansar, ele dizia, sua voz baixa, firme, gentil. Ainda assim, Lídia podia ver a dor por trás de sua calma. Às vezes, quando ele pensava que ela não estava olhando, ele olhava para os estábulos onde um único cavalo branco pastava. Ela uma vez perguntou sobre ele. Ele disse baixinho. Era o favorito da minha esposa. Eu não monto desde que ela se foi. Suas conversas eram simples, mas cada palavra carregava peso. Duas almas quebradas tentando encontrar luz nas cinzas do que a vida havia feito com elas. Uma tarde, Estevão voltou da cidade com mantimentos e um pequeno envelope. Correio para você, ele disse. A delegacia de polícia encaminhou. Lídia franziu a testa, abrindo-o com as mãos trêmulas. Dentro havia um aviso legal, sua audiência para o julgamento preliminar de Marcos. Vendo o nome dele impresso em tinta preta, seu estômago se revirou. Ele ainda está na cadeia, certo? Ela perguntou, a voz instável. Estevão assentiu. Sim, mas Cleo pagou a fiança ontem. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Ela tentou me matar. Ela tem dinheiro e conexões, Estevão disse sombriamente. Mas o delegado prometeu que eles estão de olho nela. Você e Daniel estão seguros aqui. Seguros.
A palavra soou frágil. Ela queria acreditar nisso. Mas naquela noite, enquanto ela tentava dormir, ela ouviu algo que quebrou a ilusão. Um motor de carro em marcha lenta bem longe na entrada. Lídia congelou, segurando seu bebê perto. O som durou apenas 1 minuto antes de desaparecer na distância, mas deixou seu coração batendo forte. Na manhã seguinte, ela contou a Estevão e ele não descartou o medo dela. Vou instalar câmeras e luzes de movimento, ele disse. Ninguém vai chegar perto de vocês de novo. Naquela noite, ele ficou mais tempo do que o normal, sentado em frente a ela perto da lareira. Daniel dormia profundamente em seus braços. Sabe, Estevão disse baixinho, quando perdi minha esposa, pensei que nunca mais protegeria ninguém. Eu nem pude salvá-la daquele acidente. Ele olhou para Lídia, seus olhos firmes, mas tristes. Mas quando vi você naquela jaula, algo dentro de mim acordou. Eu jurei que não falharia 2 vezes. Os olhos de Lídia se encheram de lágrimas. Você não falhou, você nos salvou. Ele sorriu fracamente. Talvez nós tenhamos nos salvado um ao outro. Do lado de fora, o vento sussurrava através das árvores, gentil e calmo. Lídia sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Mas assim que ela colocou Daniel no berço e apagou a luz, um clique fraco ecoou lá fora, um flash de câmera escondido no escuro. E a quilômetros de distância, Cleo rolou por seu telefone, olhando para a nova foto de Lídia e Estevão dentro da fazenda, e sussurrou. Vamos ver quanto tempo sua paz dura. A luz do sol da manhã se espalhou pela fazenda de Estevão, quente e enganosa, escondendo o perigo que se aproximava. Lídia estava na varanda, Daniel dormindo em seus braços, o cheiro de café fresco misturando-se com a brisa. Por um breve momento, ela se permitiu acreditar que tudo voltaria ao normal. Lá dentro, Estevão estava ao telefone com o delegado Costa. Você tem certeza que a Cleo está solta? Ele perguntou, andando perto da janela. Sim, o delegado respondeu. Pagou fiança por um advogado corporativo de São Paulo. Ela está se escondendo, mas eu não confiaria nela. A mandíbula de Estevão se apertou. Nem eu. Ele desligou e olhou para Lídia, de pé na luz do sol com seu filho. Ele jurou para si mesmo que não deixaria ninguém machucá-la novamente. Mas a quilômetros de distância, Cleo Ribeiro já estava planejando seu próximo movimento. Ela sentou-se em um quarto de hotel escuro, cercada por fumaça de cigarro e copos de vinho pela metade. Seu reflexo a encarava do espelho, irritado, desesperado, humilhado. Os tabloides haviam começado a sussurrar seu nome em conexão com a prisão de Marcos. Ela tinha perdido sua boutique, seus investidores, tudo. E em sua mente distorcida, tudo era culpa de Lídia. Sobre a mesa, havia uma fotografia que ela havia tirado na noite anterior. Lídia de pé na varanda de Estevão, segurando seu bebê, sorrindo. Aquela imagem queimou na mente de Cleo como ácido. Você o tirou de mim, ela murmurou. Você tirou minha vida. A porta do hotel se abriu e um homem com uma aparência rude entrou, um dos guarda-costas que a havia abandonado no galpão. Você disse que pagaria o dobro, ele resmungou. Cleo sorriu friamente. Você vai receber o triplo se fizer exatamente o que eu disser. De volta à fazenda, Estevão passou o dia instalando novas fechaduras e câmeras de segurança. Não vou correr riscos, ele disse a Lídia. Ela tentou sorrir, mas suas mãos tremiam enquanto ela dobrava as roupas de bebê de Daniel. Naquela noite, enquanto o sol se punha atrás das colinas, Estevão acendeu uma lanterna e caminhou pelo perímetro da propriedade. O ar estava parado, o silêncio quase profundo demais. Em algum lugar nas árvores, uma coruja piou. Lá dentro, Lídia estava balançando Daniel para dormir. Ela olhou em direção à janela e viu seu reflexo.
E atrás dele, por apenas um segundo, uma sombra fraca se movendo perto da cerca. Estevão, ela chamou. Nenhuma resposta. Seu pulso acelerou. Ela se levantou lentamente, colocando Daniel no berço. As tábuas rangeram sob seus pés, enquanto ela atravessava o quarto. Ela olhou para fora novamente. Nada. Apenas o vento passando pela grama alta. Então o telefone tocou, agudo, repentino. Ela pulou, o coração batendo forte. Ela atendeu. Silêncio. Alô? Então veio um sussurro, baixo e venenoso. Aproveite seu pequeno conto de fadas, Lídia, porque ele vai acabar em breve. Lídia congelou. Quem é? Mas a linha ficou muda. Estevão correu segundos depois. O que aconteceu? Ela lhe entregou o telefone, o rosto pálido. Era ela, Cleo. A expressão de Estevão escureceu. Ela está nos testando. Ele pegou suas chaves. Vou falar com a polícia de novo. Tranque as portas, não abra para ninguém. Lídia agarrou Daniel, sua respiração tremendo. Ela o viu partir na noite, os faróis desaparecendo na estrada de terra. Ela tentou se acalmar, sussurrando. Ela não pode mais nos machucar. Mas lá fora, invisível nas sombras perto da varanda, uma luz de câmera piscou em vermelho, gravando tudo. E do outro lado da estrada, Cleo sussurrou para seus homens. Esta noite começamos a pegar de volta o que é meu. A noite pesou contra a fazenda, a luz da lua espalhando prata sobre os campos. Lídia não conseguia dormir. Cada rangido nas tábuas do chão, cada sussurro do vento a deixava tensa. Daniel se mexeu em seu berço, pequenos gemidos subindo e descendo. Ela cantarolou para acalmá-lo, mas sua voz tremia de medo. Estevão ainda não tinha voltado. Ele tinha ido para a delegacia há horas, mas o caminho era longo e as estradas estavam ruins depois da tempestade. Ela checou o relógio, passava da meia-noite. Seu pulso acelerava a cada minuto. De repente, um barulho fraco veio de fora, pneus rangendo no cascalho. Faróis brilharam nas paredes da sala de estar. Depois se apagaram. A respiração de Lídia parou. Ela rastejou até a janela e espiou através das cortinas. Nada, apenas o contorno escuro dos carvalhos. Ainda assim, algo não parecia certo. Ela trancou todas as portas, checou todas as janelas, suas mãos tremendo. Então veio o som que gelou seu sangue, a maçaneta da porta da frente girando lentamente. Ela recuou, segurando Daniel. Quem está aí? Silêncio. Seu coração batia forte em seu peito. Ela pegou a velha faca de caça de Estevão da gaveta da cozinha, segurando-a com as mãos trêmulas. Uma sombra se moveu pela janela da varanda. Depois outra. Estevão, ela sussurrou. Nenhuma resposta. A porta se abriu com um estrondo. 2 homens mascarados entraram correndo. Lídia gritou, correndo em direção ao quarto dos fundos. Um deles gritou, "Pega ela!" Ela bateu a porta do quarto e empurrou uma cômoda contra ela. Daniel chorou, aterrorizado. "Está tudo bem, bebê," ela sussurrou, segurando-o perto. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. "A mamãe está aqui." Os homens batiam na porta. "Você não pode se esconder para sempre, querida," um deles zombou. A mente de Lídia acelerou. O telefone extra de Estevão, estava na gaveta. Ela o pegou, discando 190 com os dedos trêmulos. 190? Qual a sua emergência? Aqui é Lídia Vasconcelos. 2 homens acabaram de invadir a fazenda de Estevão Almeida. Eu estou com meu bebê. Por favor, mandem ajuda. A voz da atendente era calma, mas urgente. Fique na linha, senhora. As unidades estão a caminho. A senhora pode se barricar? Eu estou tentando. Uma janela quebrou na sala de estar. Os homens estavam entrando pelo lado. Um deles gritou, "Temos ordens para trazê-la viva!" A respiração de Lídia engatou.
Cleo? Tinha que ser ela. Ela olhou ao redor desesperadamente, avistando a velha porta do alçapão para o porão. Ela a abriu com um chute, segurando Daniel com força, e desceu para a escuridão, no momento em que a porta do quarto se estilhaçava. Poeira e ar frio os engoliram. Ela se escondeu atrás de caixotes empilhados, sussurrando para Daniel. Shh, fique quieto. Acima, passos pesados ecoavam pela casa. Ela está aqui em algum lugar, um dos intrusos murmurou. Verifique o porão. O coração de Lídia quase parou. Um feixe de lanterna cortou a escuridão, varrendo as escadas. Ela pressionou as costas contra a parede, segurando a respiração, enquanto a luz passava a poucos centímetros de seu rosto. Então outro som. Pneus de novo. Um carro parando bruscamente do lado de fora. Uma voz gritou, feroz e familiar. Afastem-se da minha casa! Tiros irromperam. Vidro estilhaçou. Os homens se agitaram, gritando. Lídia cobriu os ouvidos de Daniel, tremendo. Então veio o silêncio. Apenas o eco dos passos se aproximando da porta do porão. O alçapão rangeu e se abriu. Uma mão desceu. Lídia. A voz de Estevão a chamou suavemente. Acabou. Você está segura agora. Ela olhou para ele através das lágrimas, o bebê ainda chorando contra o peito. Mas enquanto ele atirava da escuridão, nenhum deles notou o telefone caído no chão, ainda conectado, e Cleo ouvindo do outro lado. Estevão bateu a porta atrás deles, trancando-a 2 vezes antes de fechar as cortinas. Seu rosto estava manchado de chuva e pólvora. Eles se foram, ele disse, a voz baixa e áspera. Por enquanto. Lídia agarrou Daniel mais forte, seu coração batendo. Por enquanto? O que isso significa? Estevão passou uma mão trêmula por seu cabelo molhado. Um deles escapou. Os homens da polícia ainda estão a 15 minutos de distância. Ela olhou ao redor da sala de estar destruída, vidro estilhaçado, cortinas rasgadas, pegadas de lama no chão. O cheiro de fumaça e medo preenchia o ar. Eles estavam aqui por minha causa, Lídia sussurrou. Por causa da Cleo. Estevão assentiu sombriamente. Ela não está apenas com raiva, Lídia. Ela está desesperada. E pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas e perigosas. Ele serviu-lhe um copo de água, sua mão ainda tremendo. Ela não pegou. Ela apenas olhou para ele, o homem que a havia salvado 2 vezes, que estava sangrando e machucado, mas ileso. Você poderia ter morrido esta noite, ela disse baixinho. Ele deu um sorriso fraco e cansado. Você e Daniel valeram o risco. Sua garganta se apertou. Por quê? Você mal me conhece. Estevão olhou para ela então, realmente olhou. A exaustão, a força, a pequena faísca de esperança que se recusava a morrer em seus olhos. Porque eu sei como é perder tudo, ele disse. E não vou deixar isso acontecer de novo. Lá fora, as sirenes finalmente cortaram o silêncio, piscando em vermelho e azul sobre os campos molhados. O carro do delegado parou bruscamente na entrada, seguido por 2 caminhonetes de patrulha. Oficiais pularam para fora, armas em punho, revistando o perímetro. O delegado Costa entrou. Todos bem? Estevão assentiu. 2 intrusos, um está caído, um escapou em direção à estrada. Costa praguejou. Nós os encontraremos, e quando o fizermos, aquela mulher vai voltar para a cadeia. Lídia se sentou lentamente, embalando Daniel enquanto seus choros diminuíam em soluços sonolentos. Eu só quero que isso acabe, ela sussurrou. Costa se ajoelhou ao lado dela. Vai acabar, senhora. Eu vou garantir isso. Mas você precisa testemunhar novamente. A influência de Cleo está se espalhando. Se não a detivermos agora, ela continuará vindo. Estevão falou firmemente. Ela vai testemunhar, mas não aqui.
Eu os levarei para um lugar seguro amanhã. O delegado assentiu, deixando 2 policiais para guardar a propriedade durante a noite. Quando o caos finalmente se acalmou, Estevão levou Lídia para o quarto de hóspedes. A luz suave da lâmpada aqueceu o espaço, uma ilha frágil de paz em meio à tempestade. Você deve dormir, ele disse. Eu vou ficar acordado. Ela hesitou. Você já fez o suficiente. Ele sorriu fracamente. Não até que você e seu filho possam fechar os olhos, sem medo. Ela estendeu a mão, tocando seu braço enfaixado. Você continua me salvando, Estevão. Eu não sei como te agradecer. Ele olhou para ela gentilmente. Você já agradeceu, sobrevivendo. Mais tarde naquela noite, enquanto ele se sentava à janela com seu rifle no colo, ele observou o horizonte se desvanecer na escuridão. O peso de tudo pressionava contra seu peito. Perda, culpa e um sentimento crescente que ele não podia mais ignorar. Dentro do quarto de hóspedes, Lídia ficou acordada, olhando para o teto. Ela sussurrou uma oração que não ousava fazer há anos. Por favor, que amanhã seja tranquilo. Mas enquanto o amanhecer se aproximava, uma única mensagem de texto iluminou a tela de seu telefone ao lado do berço, de um número desconhecido. O amanhã não será tranquilo. Será sua vez de gritar. O sol da manhã tentou romper uma cortina de nuvens cinzentas, mas a luz parecia fria e distante. Lídia não tinha dormido nada. A mensagem em seu telefone ainda brilhava em sua mente como fogo. O amanhã não será tranquilo. Ela quase podia ouvir a voz de Cleo sussurrando aquelas palavras. Estevão preparou café na cozinha, seus olhos sombreados pela exaustão. Você não descansou, ele disse suavemente. Como eu poderia? Ela murmurou. Ela está lá fora, nos observando. Ele estendeu a mão para ela. Falei com a polícia antes do nascer do sol. Eles rastrearam a chamada. Veio de um telefone pré-pago perto da cidade. Ela ainda está no Ceará. A respiração de Lídia tremeu. Então ela está perto. O que significa que ela está com medo, Estevão disse. Pessoas desesperadas atacam antes de cair. Nós vamos acabar com isso, Lídia. Juntos. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, algo brilhou nos olhos dela. Crença. Ela assentiu, segurando Daniel perto. Ao meio-dia, um detetive do condado chegou para coletar evidências. Fotos, pegadas, a fechadura quebrada. O policial designado para guardar a fazenda garantiu-lhes que tudo ficaria bem. Teremos carros de patrulha passando a noite toda, ele prometeu. Mas naquela noite, enquanto o céu ficava carmesim, Estevão sentiu o desconforto voltar. O silêncio lá fora parecia perfeito demais. Os cavalos estavam inquietos andando na cerca. O ar cheirava a chuva novamente e a outra coisa. Óleo. Ele saiu para a entrada e congelou. Marcas de pneus frescas. 2 conjuntos. Ele correu para dentro. Lídia, arrume as coisas de Daniel agora. O coração dela pulou. O que há de errado? Ela está aqui, ou estava. Ele carregou seu revólver, checando todas as janelas. Nós estamos indo para a cidade esta noite. Lídia não argumentou. Ela se apressou para pegar roupas e fórmula, suas mãos tremendo, enquanto o trovão rolava pelo céu. Eles estavam quase prontos quando a energia acabou. A casa caiu na escuridão. Daniel começou a chorar. O pulso de Lídia acelerou. Estevão! Ele ligou uma lanterna, varrendo-a pela sala. Fique perto de mim! Um relâmpago brilhou lá fora, e nessa fração de segundo, uma sombra cruzou a varanda. A janela se estilhaçou. Uma pedra caiu, aterrissando aos pés de Lídia. Amarrado a ela, havia um pedaço de papel, encharcado, mas legível. Você o tirou de mim. Eu vou tirar tudo de você. O grito de Lídia rasgou o ar. Estevão a agarrou, puxando-a em direção à porta dos fundos.
Vá para a caminhonete! Tiros explodiram lá fora. As luzes do galpão piscaram novamente. Alguém tinha redirecionado o gerador. O motor de um carro rugiu. Estevão atirou de volta na escuridão, acertando um dos pneus. Faíscas voaram enquanto um SUV preto derrapava perto do portão. Mas antes que ele pudesse se aproximar, o carro acelerou para dentro da tempestade. Lídia segurou Daniel, tremendo incontrolavelmente. Ela não vai parar, Estevão. Ela nunca vai parar. Ele olhou para ela, a chuva escorrendo de seu cabelo, e disse com uma convicção silenciosa: então nem eu. O trovão rolou novamente, mais alto desta vez, ecoando como um aviso. Dentro da luz bruxuleante da fazenda, Estevão recarregou sua arma, os olhos duros de determinação, porque ele sabia que aquilo não era mais apenas sobre sobrevivência. Era guerra. A chuva caiu novamente naquela noite, pesada e implacável, batendo contra as janelas como punhos. A tempestade espelhava o caos dentro do peito de Lídia. Ela sentou-se perto da lareira, Daniel adormecido em seus braços, tentando fingir que não pulava a cada som. Mas cada rajada de vento parecia passos, cada rangido da casa, um aviso. Estevão andava perto da janela, a arma ao lado, os olhos fixos nos campos. A polícia vai mandar patrulhas extras, ele disse. Eles vão circular a fazenda a cada hora. Lídia assentiu, embora a garantia parecesse frágil. Ela está nos observando, Estevão. Eu posso sentir. Ele se virou para ela, a voz firme, mas gentil. Ela quer que você sinta medo. Esse é o poder dela. Mas o tempo dela está acabando. Quando pessoas como ela perdem o controle, cometem erros. Lídia tentou acreditar nele, mas a tempestade lá fora ficou mais alta, mais furiosa. Então, logo depois da meia-noite, a energia acabou novamente. Desta vez, não foi um relâmpago. A lanterna de Estevão piscou, varrendo a sala. Fique aqui, ele ordenou. Não, Lídia disse rapidamente, segurando Daniel. Você não vai lá fora sozinho. Antes que ele pudesse discutir, um brilho laranja fraco apareceu pela janela manchada de chuva. Não era um relâmpago. Era fogo. Os olhos de Estevão se arregalaram. O galpão! Ele correu para a porta, a chuva encharcando sua camisa instantaneamente. Lídia o seguiu até a varanda, ofegando ao ver as chamas devorando a extremidade da propriedade. Os cavalos gritaram, chutando contra suas baias. Estevão! Ela chorou. Ele desapareceu na fumaça. O vento uivou, empurrando o fogo para mais perto da casa. Lídia correu para dentro, pegou um cobertor e enrolou Daniel mais firmemente. Ela mal conseguia respirar, enquanto a fumaça começava a se espalhar pelo ar. Minutos pareciam horas. Então, através do incêndio, Estevão emergiu, tossindo, arrastando 2 cavalos assustados em direção ao portão. Seu rosto estava enegrecido com fuligem, seus olhos selvagens de determinação. Ela fez isso. Ele gritou por cima do rugido. As latas de gasolina foram deixadas abertas. Cleo está tentando nos queimar. O coração de Lídia se partiu com o pensamento. O ódio de Cleo havia se transformado em loucura. As sirenes da polícia lamentaram ao longe, se aproximando. Estevão se virou para as chamas, desesperado para impedi-las de se espalhar. Leve Daniel para a caminhonete! Ele gritou. Mas antes que Lídia pudesse se mover, outra explosão sacudiu o chão. O segundo galpão pegou fogo, enviando uma bola de fogo para o ar. A explosão jogou Estevão para trás. Lídia gritou e correu em direção a ele, tropeçando no chão lamacento. Estevão! Ela se ajoelhou ao lado dele, seu rosto pálido, a respiração superficial. Ele tentou se sentar, gemendo. Estou bem, ele ofegou. Temos que nos mover. E as caminhonetes da polícia pararam bruscamente na propriedade, homens pulando para fora com mangueiras e rifles. Um policial correu para o lado de Lídia,
puxando-a, ia Daniel para a segurança. Nós o pegamos! Ele gritou. As chamas crepitavam, iluminando o céu em vermelho sangue. Estevão lutou para se levantar, os olhos fixos na linha escura de árvores além dos campos. Em meio à fumaça, uma silhueta estava de pé. Uma mulher com um casaco longo, seu cabelo loiro brilhando na luz do fogo. Cleo. Ela sorriu uma vez, quase orgulhosamente, antes de desaparecer na tempestade. E enquanto os bombeiros combatiam o incêndio, Estevão sussurrou entre os dentes cerrados. Isso acaba esta noite. Ao amanhecer, a tempestade havia passado, deixando para trás uma paisagem de ruína. Fumaça saía dos restos do galpão de Estevão, o ar espesso com o cheiro de madeira queimada e tristeza. Os bombeiros arrumaram seu equipamento, seus rostos solenes. O que antes era o coração de sua fazenda agora era uma pilha de cinzas enegrecidas. Lídia estava perto da cerca, envolta no casaco de Estevão, Daniel adormecido contra seu peito. O horizonte brilhava em um rosa pálido, bonito mas cruel, um lembrete de que mesmo a tragédia tinha que se curvar ao luto. Estevão mancou em direção a ela, sua camisa rasgada, suas mãos com bolhas do fogo. Você deveria ir para dentro, ele disse com a voz rouca. Ela balançou a cabeça. Você perdeu tudo. Eu não vou te deixar sozinho nisso. Ele deu um sorriso fraco e quebrado. É apenas madeira e metal. O que importa ainda está de pé. Seus olhos se demoraram nela e no bebê, e pela primeira vez a dor em sua voz se suavizou. O delegado Costa se aproximou, o chapéu na mão. Encontramos latas de gasolina perto da cerca leste, exatamente como você disse. As trilhas levam para a estrada. Estamos emitindo um alerta estadual para Cleo Ribeiro. O estômago de Lídia se apertou. Ela estava aqui. Eu a vi. Ela assistiu queimar. Costa assentiu sombriamente. Ela não está mais se escondendo. Isso a torna perigosa e descuidada. Nós a pegaremos. O olhar de Estevão endureceu. Não se eu a pegar primeiro. Costa suspirou. Estevão, não torne isso pessoal. Deixe-nos cuidar disso. Ele não respondeu. Ele apenas olhou para o horizonte, a mandíbula travada. Depois que o delegado saiu, Lídia seguiu Estevão para o que restava do galpão. O chão estava encharcado, o vapor subindo das tábuas carbonizadas. Ela se ajoelhou, pegando uma fotografia meio queimada. A falecida esposa de Estevão, sorrindo ao lado dele na mesma propriedade anos atrás. As bordas enroladas e enegrecidas. Ela olhou para ele. Eu sinto muito. Ele pegou a foto gentilmente, seu polegar roçando as cinzas. Ela gostaria que eu continuasse. Talvez esta seja a maneira dela de me fazer começar de novo. Os olhos de Lídia brilharam. Você já começou. Por um longo momento, nenhum deles falou. O único som era a respiração suave de Daniel e o zumbido distante dos rádios da polícia. Então, o telefone de Estevão vibrou. Uma nova mensagem. Ele a abriu. Nenhum número, apenas um arquivo de vídeo. Ele deu o play. A tela mostrava Cleo sentada no banco do motorista de um carro, batom vermelho e um sorriso cruel. Sentiu minha falta? Ela ronronou. A câmera desceu para revelar uma arma descansando em seu colo. Você tirou minha liberdade, Estevão. Você tirou meu futuro. Então eu vou pegar algo de volta. A tela piscou, então mostrou uma placa de rua. Rua principal, Fórum de Justiça do Ceará. Estevão congelou. Ela vai para o tribunal. Os olhos de Lídia se arregalaram. Minha audiência é amanhã. Ela vai atrás do juiz, ou de mim. Ele olhou para ela. Todo vestígio de gentileza havia sumido. Não, ela não vai. Ele se virou para a estrada aberta, a água da chuva ainda brilhando no cascalho. Sua voz era baixa, perigosa.
Desta vez eu acabo com isso. E enquanto o sol nascia atrás dele, Lídia percebeu que Estevão não estava mais apenas a protegendo. Ele estava se preparando para a guerra. Na manhã seguinte, o Fórum de Justiça em Fortaleza, no Ceará, parecia uma fortaleza de pedra sob um céu cinzento. Repórteres lotavam os degraus, câmeras piscando enquanto gritavam perguntas sobre o caso de Lídia. Lá dentro, ela segurava Daniel firmemente, seu pulso batendo a cada eco de seus passos. Estevão caminhava ao lado dela, seu braço pairando protetoramente perto de suas costas. "Será rápido", ele murmurou. "Você dará seu depoimento e iremos para casa." Casa. A palavra parecia frágil agora. Nada sobre o mundo dela era seguro, não com Cleo ainda lá fora. O delegado Costa os encontrou na porta. "Temos policiais à paisana dentro e fora", ele disse. "Se a Cleo aparecer, ela não passará do estacionamento." Lídia assentiu, embora seu estômago ainda estivesse revirado. Ela é esperta demais para entrar pela porta da frente. Costa deu um sorriso fino. "Então seremos mais espertos." Eles entraram no tribunal. O cheiro de madeira polida e papel preenchia o ar. Marcos Vasconcelos estava sentado à mesa do réu, os pulsos algemados, os olhos fundos. Ele parecia menor agora, quebrado. Mas a amargura em seu olhar ainda estava viva. Quando Lídia se sentou para depor, ele se inclinou para a frente, sussurrando algo que ela não podia ouvir. Seu advogado apertou sua mão. "Não olhe para ele", ele sussurrou. "Apenas diga a verdade." Ela disse. Cada detalhe doloroso, a jaula, o cachorro, o medo, as noites rezando por ajuda. Sua voz falhou, mas ela não parou. Quando ela terminou, o tribunal estava em silêncio. Nem mesmo Marcos se moveu. Estevão a observava com orgulho silencioso. Pela primeira vez, Lídia não era uma vítima. Ela era uma sobrevivente. Mas assim que o juiz declarou o recesso, uma comoção irrompeu no corredor. Gritos, o barulho de vidro quebrando, o rádio de Costa chiou. "Entrada leste invadida. Repito, entrada leste." Os instintos de Estevão entraram em ação. Ele agarrou o braço de Lídia. "Fique abaixada." As portas se abriram violentamente. Um flash de prata. Um tiro estalou no ar. Gritos encheram o tribunal. Lídia se abaixou, protegendo Daniel. Os policiais revidaram, o caos explodindo em cada canto. Papéis voaram, pessoas se espalharam. Estevão agarrou Lídia e se escondeu atrás do balcão da testemunha, enquanto outro tiro quebrava a janela do juiz. Costa gritou. "Ela está no prédio!" A respiração de Lídia parou. Cleo. Através da fumaça da pólvora e do pânico, uma figura emergiu. Cabelos loiros emaranhados pela chuva, olhos arregalados de fúria. Cleo Ribeiro. Ela mancou para a frente, sangue em sua têmpora, pistola tremendo em sua mão. "Você tirou tudo de mim!" Ela gritou. Estevão se levantou lentamente, as mãos erguidas. "Acabou, Cleo. Largue a arma!" Ela riu, um som quebrado. "Você acha que pode ir embora com ela? Com meu futuro?" Costa se aproximou, a arma em punho. "Largue isso, Cleo!" A mão dela tremeu. "Não!" Ela virou a arma para Lídia. Estevão não pensou. Ele avançou. O tiro soou, ecoando como um trovão. Cleo gritou, largando a arma enquanto os policiais a derrubavam no chão. O grito de Lídia rasgou o ar. Estevão cambaleou, segurando seu ombro. Sangue se espalhando rapidamente. Costa agarrou Cleo, gritando ordens. Mas tudo o que Lídia podia ver era Estevão caindo de joelhos. Ela rastejou até ele, lágrimas embaçando sua visão. "Estevão, não, por favor, fique comigo." Ele tentou sorrir, a dor distorcendo seu rosto. "Eu te disse, não a deixaria vencer."
Então seus olhos piscaram e se fecharam, e o tribunal caiu em um silêncio mais frio do que qualquer tempestade. O mundo se tornou um borrão de sirenes e gritos. As mãos de Lídia pressionaram a ferida de Estevão, seus dedos escorregadios com o sangue dele. "Fique comigo, por favor", ela soluçou. Sua respiração estava superficial, sua pele pálida. Os paramédicos entraram correndo pela porta do tribunal, gritando ordens, movendo-se rápido, mas não rápido o suficiente para o coração dela acompanhar. "Tiro no ombro, possível hemorragia interna", um médico resmungou. Eles levantaram Estevão para uma maca. Seus olhos se abriram por um segundo, mal se focando nela. "Não chore", ele sussurrou fracamente. "Você e Daniel, vocês estão seguros." Lídia agarrou a mão dele, enquanto eles o levavam para fora. Não estamos seguros até que você esteja bem. Estevão, olhe para mim." Mas seus olhos reviraram, e o mundo se inclinou. Cleo gritou do canto onde os policiais a imobilizaram. "Ele merece isso! Ele tirou tudo de mim!" Lídia se virou, a raiva queimando através de suas lágrimas. "Você se destruiu, Cleo!" A voz de Costa trovejou. "Tirem ela daqui, antes que eu me esqueça de que ela ainda está respirando." Enquanto eles arrastavam Cleo para longe, ela continuou rindo, um som agudo o suficiente para perfurar os ossos. "Ele nunca vai te amar, Lídia. Você é amaldiçoada. Você arruína todos que toca." Lídia cobriu os ouvidos, tremendo, incapaz de respirar, até que a voz de Cleo finalmente sumiu. Lá fora, a chuva começou a cair novamente. Os degraus do fórum estavam cheios de repórteres, mas suas vozes se misturaram em nada. Tudo o que Lídia via eram as luzes vermelhas piscando da ambulância, levando Estevão embora. Ela subiu para dentro sem pedir permissão, segurando Daniel perto do peito. A viagem pareceu interminável. Cada solavanco na estrada fazia seu coração se apertar. O paramédico continuou a aplicar pressão, sua voz urgente. "Ele está perdendo sangue rápido. Precisamos desse hospital agora." Lídia sussurrou orações entre os soluços. "Deus, por favor, não o leve, não ele. Ele nos salvou. Ele não merece isso." Quando chegaram ao pronto-socorro, enfermeiros levaram Estevão correndo pelas portas. Uma delas parou Lídia na entrada. "Senhora, você não pode entrar ainda." Seus joelhos cederam. Ela se agarrou à parede, Daniel chorando em seus braços. "Por favor, apenas me diga que ele vai viver." A enfermeira hesitou, os olhos suaves de pena. "Faremos tudo o que pudermos." Horas se passaram. Lídia sentou-se na sala de espera, dormente, Daniel adormecido em seu colo. Cada tic-tac do relógio cortava mais fundo. O delegado Costa chegou, o chapéu na mão. "Ela está sob custódia", ele disse. "Cleo não vai ver a luz do dia por muito tempo." Lídia levantou os olhos, vazios. "Isso não importará se ele morrer." Costa suspirou. "Estevão é forte. Eu já o vi sair de situações piores. Não perca a fé agora." Ela assentiu fracamente, mas por dentro o medo nunca a soltou. Finalmente, um médico apareceu, seu uniforme manchado e cansado. "Ele sobreviveu à cirurgia", ele disse. "A bala errou o coração por 1 centímetro. Ele está inconsciente, mas estável." Lídia explodiu em lágrimas, cobrindo a boca para abafar o som. "Posso vê-lo?" O médico assentiu. "Apenas por 1 minuto." Ela entrou no quarto de hospital escuro, seus passos suaves. Estevão estava pálido, mas respirando, os monitores apitando firmemente. Ela pegou a mão dele, pressionando-a contra sua bochecha. "Você disse que não a deixaria vencer", ela sussurrou. "E você não deixou. Você nos salvou novamente." Mas do lado de fora daquele quarto tranquilo, no corredor do hospital,
Uma enfermeira atendeu um telefone tocando, e a voz do outro lado sussurrou: "Diga a ela que isso não acabou." Chora. O hospital cheirava a antisséptico e tristeza. As máquinas zumbiam suavemente no quarto de Estevão, cada bip um lembrete frágil de que ele ainda estava vivo. Lídia sentou-se ao lado da cama, seus dedos entrelaçados com a mão imóvel dele. Daniel dormia em um cesto a seus pés, inconsciente do peso que pressionava o coração de sua mãe. Ela não dormia há 30 horas. Toda vez que ela fechava os olhos, via sangue, fogo e o sorriso frio de Cleo. Cada imagem em sua mente até que ela acordava novamente. A enfermeira checou os sinais vitais de Estevão silenciosamente. "Ele está estável", ela sussurrou. "Mas o corpo dele está exausto. Ele precisa de descanso e você também." Lídia forçou um sorriso fraco. "Não posso descansar até que ele abra os olhos." A enfermeira suspirou. "Às vezes o amor é o melhor remédio. Continue falando com ele." Então ela saiu, deixando Lídia sozinha com o som rítmico das máquinas e a chuva lá fora. Ela escovou uma mecha de cabelo de sua testa. "Você me prometeu que estaríamos seguros", ela sussurrou. "Você cumpriu essa promessa. Agora cumpra outra. Acorde, Estevão, por favor." Sua voz falhou. "Eu não posso fazer isso sem você." A porta rangeu suavemente. O delegado Costa entrou, o chapéu na mão. "Você parece um inferno", ele disse gentilmente. Ela deu uma risada fraca. "Isso nos faz dois." Ele puxou uma cadeira. "Nós temos Cleo trancada em isolamento. Ela se recusa a falar. Continua dizendo coisas que não fazem sentido. Mas ela está com medo. O que quer que ela tenha começado, está perdendo o controle." Lídia franziu a testa. "O que você quer dizer?" Costa hesitou. "Encontramos evidências no carro dela. Passaportes falsos, cartões de crédito e cartas de alguém no México. Ela estava planejando fugir. Mas quem a ajudou? Eles ainda não terminaram." O coração de Lídia afundou. "Então há mais alguém?" Costa assentiu. "Talvez mais de um. Ela teve ajuda para iniciar aqueles incêndios. É isso que me preocupa." O quarto ficou mais pesado. O único som era o bip constante do monitor cardíaco de Estevão. Depois que Costa saiu, Lídia se inclinou mais perto de Estevão, sussurrando: "Você ouviu isso? Eles ainda estão lá fora, mas eu não estou fugindo mais. Você me ensinou a lutar." Ela deitou a cabeça na beirada da cama dele, a exaustão finalmente a arrastando. Por alguns breves minutos ela sonhou. Com a luz do sol, risos, Estevão segurando Daniel em um campo verde. Parecia real, pacífico. Então um barulho quebrou a calma. O monitor apitou mais rápido, selvagem e errático. Enfermeiras entraram correndo. "Senhora, por favor, afaste-se." O coração de Lídia parou. "O que está acontecendo?" O médico gritou. "Ele está entrando em choque. Estamos perdendo a pressão." Ela foi empurrada para a parede enquanto eles trabalhavam. Máscaras de oxigênio, agulhas, ordens voando. "Vamos, Estevão. Fique conosco." Os joelhos de Lídia atingiram o chão. Ela juntou as mãos, rezando mais do que nunca. "Por favor, Deus, não o leve agora. Ele nem sequer segurou o filho ainda." Então, tão de repente, o caos se acalmou. O monitor se estabilizou. O médico exalou. "Nós o pegamos." Lágrimas inundaram os olhos de Lídia. Ela cobriu a boca, tremendo de alívio. A enfermeira sorriu suavemente. "Ele é forte. Ele está lutando para voltar." Lídia se inclinou sobre ele, suas lágrimas caindo em sua mão. "Então eu vou lutar com você", ela sussurrou. Mas lá fora, no estacionamento do hospital, sob a luz da rua que piscava, um homem em um casaco escuro observava a janela e fez uma ligação. "A garota ainda está viva. Termine o que Cleo começou." Na segunda noite, a chuva havia parado.
Mas o mundo ainda parecia pesado, assombrado. O corredor do hospital estava quieto, exceto pelo zumbido distante das máquinas e o arrastar suave das enfermeiras em suas rondas. Lídia estava acordada novamente, incapaz de tirar os olhos do rosto imóvel de Estevão. Sua cor havia retornado um pouco, mas ele não tinha falado desde a operação. Ela roçou o polegar na mão dele. Você lutou mais do que qualquer pessoa que já conheci. Ela sussurrou. Mas eu preciso que você acorde, Estevão. Eu preciso de você. Do lado de fora da janela, um relâmpago brilhou longe. Relâmpago seco, sem chuva. Ele iluminou o estacionamento abaixo por uma fração de segundo. E nesse breve brilho de luz, uma figura se moveu. Um homem alto em um casaco escuro, parado perfeitamente imóvel, observando a janela dela. O estômago de Lídia se revirou. Ela piscou, mas quando olhou novamente, ele tinha sumido. Seu pulso acelerou. É apenas exaustão, ela disse para si mesma. Mas no fundo, algo primal gritava o contrário. Momentos depois, a enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Estevão. Está tudo bem, querida. Lídia hesitou. Tinha alguém lá fora. Um homem. A enfermeira franziu a testa, movendo-se para a janela. Provavelmente um segurança fazendo a ronda. Mas a voz de Lídia era baixa, firme. Não, ele estava olhando para este quarto. A enfermeira tentou tranquilizá-la. Você passou por muito trauma. Sua mente pode estar pregando peças em você. Ela sorriu gentilmente. Tente descansar. Quando ela saiu, o coração de Lídia se recusou a se acalmar. Ela moveu o cesto de Daniel para mais perto da cama, mantendo os dois ao alcance do braço. As luzes do hospital piscaram. Em algum lugar no corredor, um telefone tocou. Então parou abruptamente. Minutos se passaram. Então veio um som que não pertencia ali. O clique fraco de uma maçaneta de porta girando. Os olhos de Lídia se viraram para a porta. Estava fechada, trancada. Ainda assim, ela sentiu. Alguém estava lá. Ela podia sentir. Sua mão tremeu enquanto ela pegava seu telefone. Ela discou o número do delegado sussurrando. Por favor, atenda. Nenhuma resposta. Então, outro som. Este mais perto. Um passo lento e deliberado do lado de fora da porta. Ela se levantou, pressionando as costas contra a parede, o coração batendo tão forte que doía. Ela agarrou o poste do soro ao lado da cama de Estevão, segurando-o como uma arma. Outro passo. A maçaneta da porta chacoalhou. Quem está aí? Ela chamou, a voz falhando. Silêncio. Então o alarme do hospital tocou, estridente e ensurdecedor. Luzes de emergência vermelhas piscaram ao longo do corredor. Estevão se mexeu fracamente, gemendo. Estevão! Estevão! Acorde! Ele piscou, confuso. Lídia, o que está acontecendo? Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu violentamente. Um homem de preto entrou correndo, o rosto escondido sob um capuz. Ele avançou para ela, agarrando seu pulso. Lídia gritou, se contorcendo para longe. O telefone caiu no chão. Estevão tentou se levantar, a dor torcendo seu corpo. Seguranças correram pelo corredor, gritando ordens. O homem soltou Lídia e correu em direção à saída. Um segurança o derrubou perto do elevador, lutando para subjugá-lo. Lídia correu para a porta, agarrando Daniel. O capuz caiu, revelando um rosto cicatrizado que ela não reconheceu. Quem te enviou? Um policial exigiu. O homem cuspiu, os olhos em chamas. Diga a Cleo que eu cumpri minha promessa. O sangue de Lídia gelou, porque naquele momento ela percebeu que Cleo não estava trabalhando sozinha. E a guerra havia acabado de começar novamente. Pumba! O hospital explodiu em caos. A segurança invadiu os corredores e os médicos gritavam por calma, enquanto os policiais arrastavam o intruso encapuzado pelo corredor.
Lídia agarrou Daniel contra o peito, tremendo enquanto a adrenalina queimava em suas veias. Estevão tentou se sentar, fazendo uma careta de dor. Quem era ele? Ele sussurrou. Lídia balançou a cabeça, a voz tremendo. Ele disse que Cleo o enviou, mas ela está na cadeia. Como ela poderia? O delegado Costa entrou no quarto momentos depois, sua expressão esculpida em pedra. Eu ouvi a ligação. Todos estão trancados. O cara está sob custódia, mas ainda não está falando. A voz de Estevão era fraca, mas firme. Ele disse o nome dela. Isso significa que alguém a está ajudando de fora. Costa assentiu sombriamente. Sim, encontramos telefones descartáveis na cela dela esta manhã. Alguém tem mandado mensagens para ela. Parece que ela tem uma rede inteira de pessoas ainda leais a ela e dinheiro em algum lugar no exterior. O estômago de Lídia caiu. Você quer dizer que ela está comandando isso da prisão? Costa exalou lentamente. Parece que sim. Ela não está apenas amargurada, Lídia. Ela é organizada. Lá fora, o trovão rolou novamente, ecoando pelo corredor de vidro. O ar parecia pesado demais, silencioso demais. O tipo de silêncio que vem antes de outra tempestade. Estevão apertou a mão dela. Nós vamos embora esta noite. Costa franziu a testa. Você está mais seguro aqui sob guarda. Os olhos de Estevão endureceram. Ela encontrou este hospital. Isso significa que alguém aqui está alimentando informações para ela. Ficamos. Morremos. Costa hesitou, então assentiu. Tudo bem. Eu providenciarei uma escolta para uma casa segura no norte, sem rastros de papel. Enquanto o delegado saía para fazer os arranjos, Lídia sentou-se ao lado da cama de Estevão. Você não pode viajar assim, ela sussurrou. Você ainda está se curando. Ele deu um sorriso fraco. Você esquece que já passei por coisas piores. Ela tentou sorrir de volta, mas o medo persistia em seus olhos. Eu não quero te perder. Você não vai, ele disse suavemente. Nem agora, nem nunca. Horas depois, logo após a meia-noite, a escolta chegou. 2 SUVs sem identificação, policiais à paisana dirigindo. O céu estava limpo, mas sem lua. Lídia segurou Daniel perto enquanto Estevão, fraco, mas determinado, mancava ao lado dela em direção ao carro. Costa se aproximou antes que eles partissem. Mantenham os telefones desligados. Não parem para ninguém. A casa segura fica no estado de Santa Catarina, a cerca de 2 horas ao norte. Eu os encontrarei lá ao nascer do sol. Estevão assentiu. Obrigado, delegado. Costa inclinou o chapéu. Cuidem-se. Enquanto eles se afastavam do hospital, Lídia observava as luzes da cidade desaparecerem atrás deles. Daniel dormia pacificamente em seus braços. Estevão sentou-se ao lado dela, a mão descansando sobre a dela, sua respiração firme, mas tensa. Pela primeira vez em dias, ela ousou pensar que talvez, apenas talvez, eles pudessem escapar do pesadelo. Mas no meio da estrada, o carro da frente de repente desviou. Pneus cantaram. Faróis explodiram nos espelhos. Estevão! Lídia gritou. Um caminhão preto saiu do nada, batendo no veículo de escolta. O SUV capotou, colidindo na estrada. O motorista deles praguejou, tentando recuperar o controle. Tiros irromperam das janelas do caminhão, balas estilhaçando o vidro. Estevão puxou Lídia para baixo, cobrindo-a com o corpo. O motorista gritou. Eles nos encontraram! Segurem-se! Estevão agarrou o volante enquanto o carro saía da pista, a terra voando por toda parte. O caminhão preto seguiu em frente, bloqueando o caminho deles. A porta do passageiro se abriu. E lá, parado sob os holofotes, estava um homem segurando um telefone. Na tela, o rosto de Cleo brilhava em uma transmissão de vídeo ao vivo. E com um sorriso distorcido, ela disse: Bem-vindo de volta ao inferno, Estevão.
O motor do caminhão preto rugiu como um trovão, bloqueando a rodovia. As mãos de Estevão se apertaram no volante, sua ferida doendo enquanto o sangue escorria pelo curativo. Lídia se agachou no banco de trás, protegendo Daniel sob seu corpo. Balas batiam no metal. Vidro se estilhaçava pelos bancos. "Segurem-se!" Estevão gritou, puxando o carro para a ré. Pneus cantaram no asfalto, fumaça saindo da borracha queimada. Ele girou o volante com força, fazendo o SUV fazer um retorno brusco. O caminhão preto seguiu, os faróis brilhando na escuridão como os olhos de um predador. Lídia gritou: "Eles estão nos alcançando!" Estevão rangeu os dentes. Não por muito tempo. Ele pisou no acelerador, o motor gemendo em protesto. A rodovia se estendia infinitamente à frente, uma fita de escuridão ladeada por pinheiros e perigo. Do caminhão atrás, tiros explodiram novamente. Balas rasgaram a janela traseira. Lídia se abaixou, segurando Daniel mais forte, o coração batendo na garganta. "Estevão, por favor, eu sei!" Ele gritou, desviando com força enquanto um pneu estourava. O carro derrapou, raspando no guarda-corpo, faíscas voando. O mundo se inclinou. Por um segundo aterrorizante, parecia que eles estavam no ar. Então, um estrondo. O SUV bateu em uma vala, o metal se torcendo. O impacto jogou Lídia para a frente. A dor atravessou seu braço. Daniel chorou, ileso, mas aterrorizado. Estevão gemeu, empurrando a porta do motorista para abrir. "Temos que nos mover." O caminhão preto parou bruscamente na colina. 2 homens saíram, ambos armados. Um deles segurava seu telefone, a voz de Cleo ecoando fracamente do alto-falante. "Tragam-me a mulher e a criança. Matem-no." O sangue de Lídia gelou. Estevão agarrou a mão dela. "Corram para a mata." Eles subiram o barranco, a lama escorregando sob seus sapatos. Daniel chorou baixinho contra o peito de Lídia, enquanto galhos batiam em seu rosto. Atrás deles, tiros estalavam na noite. A casca das árvores se estilhaçava. "Continuem." Estevão ofegou, segurando seu lado. Eles tropeçaram pela floresta, o brilho fraco da luz da lua os guiando. À frente, um rio brilhava fracamente, a única chance deles. As pernas de Lídia ardiam, seus pulmões em chamas. "Não podemos fugir deles para sempre." Estevão se virou, seu rosto feroz. "Nós não precisamos." Ele tirou um sinalizador de seu bolso, um que ele havia pego do kit de emergência do SUV. Ele o acendeu, a luz vermelha cortando a escuridão. Ele o jogou na gasolina vazando do carro destruído. Um segundo depois, a noite explodiu. A bola de fogo rolou pela rodovia, sacudindo a terra. O caminhão pegou fogo, jogando um dos pistoleiros no chão. O segundo homem gritou, mergulhando para se proteger. Lídia protegeu o rosto de Daniel, enquanto a luz explodia atrás deles. Estevão a agarrou pelo braço, puxando-a em direção ao rio. "Vão, vão!" Eles chapinharam na água gelada, a corrente arrastando suas pernas. A respiração de Lídia veio em jatos curtos, enquanto ela lutava para manter Daniel acima da superfície. Estevão a guiou, sua força se esvaindo, mas sua determinação inabalável. Eles alcançaram a margem oposta, caindo entre os juncos. O carro em chamas pintava o céu em vermelho e laranja, a fumaça subindo como fantasmas. Estevão tossiu, sangue manchando seus lábios. "Ela não vai parar," ele disse com a voz rouca. "Ela vai continuar mandando gente." Lídia segurou o rosto dele, tremendo. "Então nós a paramos primeiro." Por um momento, eles apenas se encararam, 2 almas unidas pelo fogo e pelo destino. Mas ao longe, sirenes lamentaram, e sobre o som delas veio outro, um barulho mais frio, um telefone tocando no bolso de Estevão, com o nome de Cleo piscando na tela. O telefone vibrou na mão trêmula de Estevão.
o nome Cleo Ribeiro brilhando contra a escuridão. O fogo ainda queimava na rodovia, seu reflexo dançando em seus olhos. Lídia agarrou Daniel, seu coração batendo forte. Não atenda, ela sussurrou. Estevão olhou para a tela, a mandíbula se apertando. Se eu não atender, ela não vai parar. Ele atendeu a ligação. A estática sibilou por um momento. Então a voz dela deslizou, suave, venenosa, quase doce. Você é um homem difícil de matar, Estevão. Sua voz era baixa, controlada. Você enviou homens atrás de uma mulher e seu filho. Você cruzou uma linha, Cleo. Uma risada baixa. Linhas não existem quando você perdeu tudo. Você acha que ela merece seu amor, a esposa daquele assassino. O rosto de Lídia ficou pálido. Coloque no viva voz, ela disse, a voz tremendo. Estevão hesitou, então pressionou o botão. As palavras de Cleo preencheram a noite. Oh, Lídia, você ainda está viva. Eu deveria saber que você se agarraria a ele como um parasita. Você tirou meu futuro, meu dinheiro, minha vida, e agora você também o tirou de mim. A voz de Lídia falhou com fúria. Você fez isso consigo mesma. Você queimou casas, arruinou vidas, tentou matar o próprio filho do seu amante. Que tipo de pessoa faz isso? Cleo riu, uma risada aguda e cruel. O tipo de mulher que não perde. Mas você, Lídia, você sempre foi fraca. Você se esconde atrás de homens como Estevão porque não pode se virar sozinha. A paciência de Estevão se esgotou. Chega. Você me quer? Venha e termine você mesma. Oh, eu planejo fazer isso. Ela ronronou. Você me encontrará onde tudo começou. A chamada terminou. O silêncio pesou sobre eles. Lídia franziu a testa. Onde tudo começou? O galpão. Estevão assentiu lentamente. Ela está voltando para lá. Ela quer acabar com isso nos termos dela. Lídia estremeceu. É uma armadilha. Ele olhou para ela, a determinação queimando em seus olhos. Talvez. Mas é uma na qual eu vou entrar, porque isso acaba esta noite. Não sem mim, ela disse ferozmente. Ela assombrou nós dois. Eu não vou fugir de novo. Ele queria discutir, mas um olhar para ela lhe disse que ela não recuaria. A mesma mulher que uma vez implorou por misericórdia, agora falava com fogo na voz. Então vamos juntos, ele disse finalmente. Ao amanhecer, as sirenes haviam desaparecido. Eles encontraram um caminhão abandonado perto da mata e dirigiram em direção à velha propriedade de Marcos. A estrada estava vazia, assustadoramente quieta. Enquanto se aproximavam, os restos queimados do galpão entraram em vista, vigas carbonizadas de pé, como esqueletos pretos contra o sol nascente. Estevão estacionou a 100 metros de distância. Fique na caminhonete com Daniel até eu sinalizar. Lídia assentiu, segurando o bebê. Ele saiu, a arma na mão, mancando em direção às ruínas. Cada passo ecoava com fantasmas. O riso de sua esposa, os gritos de Lídia, a memória de tudo que aquele lugar havia tirado. Então uma voz flutuou através da fumaça. Você veio. Cleo saiu de trás de um pilar meio queimado, seu rosto manchado de sujeira e loucura. Ela segurava uma pistola, mas sua mão tremia. Você sempre teve um complexo de herói, Estevão. Eu estava contando com isso. Estevão ergueu a arma, os olhos firmes. Você não me assusta mais. Ela sorriu, um sorriso quebrado e assombrado. Então você deveria olhar para trás. Estevão se virou e viu outra figura se levantar das sombras, a arma apontada diretamente para a caminhonete de Lídia. Estevão se virou e viu o brilho de um cano de arma apontado diretamente para a caminhonete de Lídia. O homem que a segurava saiu de trás da cerca destruída, o mesmo rosto cicatrizado do hospital. O grito de Lídia rasgou o ar. Estevão! Estevão atirou primeiro. A bala roçou o ombro do homem, fazendo-o cambalear, mas não cair. Cleo riu. O som se distorceu.
ecoando pelas ruínas. Você não pode salvar os dois! Ela gritou. Estevão mergulhou para se proteger atrás de uma viga caída. O homem atirou de volta, balas estilhaçando a madeira a centímetros de sua cabeça. Fumaça e poeira preencheram o ar. Lídia, se abaixe! Estevão gritou. Lídia se abaixou dentro da caminhonete, protegendo Daniel. Seu coração batia forte enquanto o para-brisa se estilhaçava. Ela podia ver Estevão, mancando, mas incansável, movendo-se através dos destroços. Toda vez que a arma de Cleo disparava, ele respondia com fogo. Por que você está fazendo isso, Cleo? Ele gritou entre os tiros. O que ela te fez? A risada de Cleo falhou. Ela viveu, você não vê. Ela teve a simpatia, as manchetes, o herói. E eu? Eu não fui nada além da vilã na sua história. Você escolheu isso, ele rugiu. Você se tornou isso. Ela mirou novamente, as mãos tremendo. Talvez, mas eu não morrerei sozinha. O medo de Lídia se transformou em fúria. Ela pegou a arma sinalizadora do porta-luvas, a mesma que Estevão tinha guardado desde o acidente. Ela empurrou Daniel para debaixo do banco do passageiro e sussurrou. Fique abaixado, bebê. Então ela abriu a porta com força. Lídia, não! Estevão gritou. Mas ela já estava correndo, o chão encharcado escorregando sob seus pés. Ela disparou o sinalizador. O rastro vermelho cortou a fumaça, atingindo o capô do caminhão preto atrás de Cleo. Chamas irromperam instantaneamente. A explosão jogou Cleo para trás. A onda de choque derrubou Lídia no chão. Estevão correu para ela, agarrando seus ombros. Você se machucou? Ela tossiu, balançando a cabeça. Daniel, ele está na caminhonete. Estevão se virou, o pânico piscando em seus olhos. O homem cicatrizado estava mancando em direção à caminhonete, a arma erguida, pronto para terminar o que Cleo havia começado. Estevão ergueu sua arma, mas seu carregador estava vazio. Não! Ele correu, se jogando entre o agressor e a caminhonete. O homem atirou. A bala atingiu Estevão no lado. Ele não parou. Ele derrubou o pistoleiro no chão, ambos caindo na lama. Eles lutaram, punhos e fúria colidindo. O homem rosnou, tentando pegar a arma caída. Estevão agarrou um caco de vidro da terra e o enfiou no braço do homem. A arma disparou novamente, mas o tiro errou. Cleo cambaleou para se levantar, sangrando, gritando. Você me arruinou, Estevão! Você arruinou tudo! Estevão se virou para ela, o peito arfando. Você fez isso consigo mesma. Lídia estava parada atrás de Cleo agora, tremendo, mas firme, segurando um pedaço de ferro do galpão queimado. Isso acaba agora, ela disse. Cleo se virou para ela, os olhos selvagens. Você não ousaria! A voz de Lídia era de gelo. Você ousou me trancar com um cachorro. Ela balançou. O ferro atingiu o pulso de Cleo. A arma caiu. Cleo gritou enquanto cambaleava para trás e caía no caminhão em chamas. O fogo a engoliu em segundos. Estevão desabou de joelhos, sangrando, ofegando por ar. Lídia correu até ele, lágrimas escorrendo. Ele olhou para ela fracamente, forçando um sorriso. Você conseguiu, Lídia. Acabou. Ela pressionou a mão contra a ferida dele, soluçando. Não, não até que a gente saia daqui. E enquanto as chamas consumiam o passado, sirenes distantes ficaram mais altas, mas os olhos de Estevão começaram a se fechar. O céu da noite brilhava em vermelho, o galpão desabando em ondas de fogo. A fumaça sufocava o ar, espessa com o cheiro de cinzas e gasolina. Lídia aninhou a cabeça de Estevão em seu colo, suas lágrimas abrindo sulcos em suas bochechas cobertas de fuligem. Fique comigo, ela implorou. Por favor, Estevão, não ouse me deixar agora. Ele tentou falar, mas o sangue encheu sua boca. Lídia, pegue Daniel, vá! Não! Ela chorou,
pressionando a mão contra a ferida dele. Você vem comigo. As sirenes ficaram mais altas. Luzes vermelhas e azuis piscaram através da névoa, mas as chamas se espalhavam rapidamente, lambendo a grama seca em direção à caminhonete. Os choros abafados de Daniel ecoaram de dentro. Lídia se forçou a levantar, tropeçando em direção ao veículo. Ela abriu a porta com força, o pegou em seus braços e correu de volta para Estevão.